Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de integrais. A gente vai aprender hoje então mais um método de integração. O método se chama então a integração, né, por substituição de variável, tá? Na aula de hoje eu vou trabalhar um pouquinho diferente. A aula não vai ser tão focada nas questões do CAM, pela forma desse conteúdo estar sendo abordado no CAM um pouquinho diferente. Eu achei mais fácil trabalhar com a resolução de alguns exemplos, né, com o passo a passo, para vocês entenderem bem o método. Depois, a minha ideia da aula de hoje é trabalhar com uma lista de exercícios. E aí, só por uma questão mais do nosso combinado da avaliação, né? Sempre ter atividades no CAM. No fim da aula, eu vou escolher uma ou duas atividades apenas para recomendar do CAM, mais parecidas com aquelas questões que a gente está trabalhando, que eu vou mostrar para vocês em aula, tá? E depois, então, vocês fazem então a resolução dos exemplos, vai ter uma listinha para a aula de hoje, e menos recomendações, que o foco hoje é a resolução da lista de exercício. Mas vou recomendar igual algumas atividades do CAM, pela questão da avaliação, e vocês ter sempre algumas atividades para fazer lá na plataforma. Certo? Vou pedir licença para desligar minha câmera, daí fica maior aqui a apresentação. Beleza. Então, pessoal, a gente vai começar a estudar agora mais um tipo mais um método, né, que chama-se substituição de variável. E esse método, ele surge para nós resolver alguns problemas de integração que vocês não têm as fórmulas prontas, tá? Então, a gente vai olhar, por exemplo, se eu tenho essa expressão 2x vezes uma raiz quadrada. Então, eu não tenho como deixar essa expressão num único expoente ou deixar ela numa única base, né? Porque você tem uma parte que tem raiz quadrada, né? E outra parte que tem somente o 2x aqui sozinho. Então, eu posso enxergar que isso aqui é uma multiplicação, né? Que a gente vai ver um método que resolve só esse tipo de questão. Mas o método que eu vou ensinar para vocês, que se chama substituição de variável, é a gente fazer uma troca numa parte da função para a gente poder simplificar ela. Tá? Como que funciona isso? Então, por exemplo, eu vou chamar esta parte aqui do meio de U. U é uma escolha, é uma troca de letras, tá? Substituição de variável é fazer uma troca. Então, eu vou trocar o que tem aqui dentro da raiz por x ao quadrado mais 3 pela letra U. E eu vou aproveitar que eu escolhi esse U, eu vou fazer a derivada para ver o que acontece em cada lado. Então, se você pegou U e fez a derivada do U, vai ficar du. Qual é a derivada do x ao quadrado? A derivada do x ao quadrado é 2x. Lembra que agora estou falando de derivada, não de integral ainda. A derivada da constante é zero. Então, se eu tenho que o du é 2x dx, e eu quero isolar, por exemplo, aqui o meu dx. Porque a gente vai fazer uma troca, ó. Essa parte aqui eu vou chamar de u, e essa partezinha aqui eu vou isolar o dx para ter em função de u. Então, se eu isolar o dx nessa linha, você vai ficar com du dividido por 2x. Para que serve essa parte, esse canto aqui, ó? Serve para a gente tirar os dados do problema e voltar para a questão original e trocar. Dentro da raiz eu vou colocar u. Dentro do dx, você vai escrever isso aqui, ó, du sobre 2x. Du dividido por 2x. Agora, a gente vai cancelar a parte que tem x. Ó. Eu vou cancelar esse 2x que está dividindo com esse 2x que está multiplicando. Agora sobrou, então, a raiz quadrada de u du. Agora eu vou pedir para vocês, quando eu chegar nessa parte aqui, ó, uma raiz quadrada de u du, vocês já conhecem um método de resolver essa integral? A gente estudou, né? O x na n. Lembra como que faz para resolver o método x na n? Tem que somar mais um em cima e mais um embaixo.
Quem que eu tenho neste u aqui, nesse expoente da raiz quadrada? É um u elevado a 1 meio. Então, para mim integrar ele, eu tenho que somar mais um em cima, mais um embaixo. 1 meio mais 1 dá 3 meios. 1 meio mais 1 dá 3 meios. Agora aqui eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração é copia a primeira e inverte a segunda. Para mim inverter essa parte aqui, eu vou ficar com 2 terços. U na 3 meios mais a constante. Agora, u na 3 meios é a mesma coisa que a raiz quadrada de u ao cubo. Está resolvida a integral em função de u. Mas como a gente fez uma substituição, uma troca lá no início da questão e disse que u era x ao quadrado mais 3, agora eu volto no lugar do u e coloco x ao quadrado mais 3. Aqui vamos colocar um parênteses, ó, parênteses ao cubo. E o 2 e o 3 copia, mais a constante. Então, essa aqui seria então a resposta final. E a gente resolveu uma integral pelo método de substituição de variável. Então, o que é a ideia da substituição de variável? Resumindo, é a gente trocar essa letra, essa parte da expressão, por uma outra letra, por um u, fazer a derivada e tentar simplificar uma parte dessa expressão, né, para tornar o cálculo mais fácil, trocar o cálculo mais simplificado, achar uma conta que você consiga integrar, que você consiga chegar no método que a gente aprendeu até agora. A partir dessa parte, a gente só faz o que a gente já sabia, né? Que é aplicar os métodos de integração, no caso aqui da integral do tipo x da n. Vamos às dúvidas, às perguntas. Geralmente esse é um método que dá bastante dúvida e confusão na cabeça dos alunos, porque para resolver uma integral com este método, você faz derivada e integral. Você tem que aplicar as duas propriedades, né, as duas coisas que a gente aprendeu no cálculo 1 ao mesmo tempo. Né? A gente resolve a derivada primeiro, depois aplica as integrais. Então, num primeiro momento, tirar os dados tem que derivar. Jogou na fórmula, substituiu, aí vai integrar. A gente tem que estar olhando para a tabela de fórmula para os dois lados. Aqui no final, Michele, o bom é colocar o parênteses, porque é toda a expressão que está ao cubo, né? O professor esqueceu de botar o parênteses aqui, porque se eu deixar só o 3 aqui, dá a impressão que é só o 3 que está ao cubo, e é o x ao quadrado mais o 3 que está elevado ao cubo. Então, tem que botar o parênteses, tá? Eu esqueci de colocar no slide. De nada. Posso ir para a próxima ou vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Maria tem, na verdade, Maria Luísa, nós vamos estudar só esses exemplos desse tipo a noite inteira. É só substituição de variável hoje. Vamos trabalhar várias questões só para identificar quem é a parte U, você faz a derivada, troca e aplica a integral. Isso, Letícia, exatamente isso. Nesse caso aqui, ó, esse método obriga você primeiro a fazer uma derivada numa parte da equação, para depois simplificar a expressão, para depois tu fazer a integral. Exatamente esse é o passo. A gente escolhe uma parte para derivar, que essa derivada serve para ter uma explicação, ter uma simplificação, perdão, e aí você vai cair num caso do tipo conhecido, que é do tipo x na n, né, que aí tu consegue integrar. Vamos fazer mais um exemplo, ver se eu consigo ajudar vocês. Então,
Nessa parte aqui eu tenho x menos 1 elevado na 4 de x. Então, a primeira parte, sempre eu vou colocar aqui no ladinho do canto esquerdo, ó, eu vou tirar os dados. Eu vou chamar de u essa parte que está entre parênteses, né? Porque é um x menos 1 na 4. Não tem uma fórmula prontinha para integrar. Tá? A gente faz a derivada do u, vira du. A derivada de 1x é 1 dx. A derivada de 1 é constante, é zero, então não escrevo. Então, nesse caso aqui, deu que 1 dx é dx, que vale du. Então, eu venho para essa expressão e troco no lugar do x menos 1, eu vou chamar de u, elevado na 4 du. Agora, perceba que esse u na 4, você vai aplicar a regra do x na n mais 1. Agora, estou falando da integral, né? A única parte que a gente faz a derivada é quando eu escrevo du, né? Vamos colocar aqui, ó. Quando você escreve aqui o du, nessa parte do canto, a gente faz a derivada. Deriva. Agora, quando eu venho para cá, tem que resolver a integral. Agora, a gente vai aplicar a integral nessa conta, ó. 4 mais 1, 4 mais 1. Então, u na 5 sobre 5. Quando eu cheguei nessa parte aqui, a integral está resolvida. Agora, eu tenho que voltar o u pelo que ele valia, que era x menos 1. Então, eu faço uma substituição de variável. O nome é esse, ó. Eu vou substituir o x menos 1 por u. Vou resolver a integral em função de u, mas quando eu termino a minha conta, eu tenho que voltar aonde era u e substituir ele de volta por x menos 1. Então, nessa partezinha final aqui, ó, eu vou pegar o u e vou voltar ao que ele era antes. X menos 1 a 5 sobre 5 mais c. E aqui está a resposta. Muito difícil isso. Vamos de novo, Jéssica. Ó, vamos tentar de novo aqui. A gente vai fazer os passos. Vou tentar deixar aqui para vocês um passo a passo. Ó. Vamos chamar assim de passos. Tá? Então, o primeiro passo para a gente resolver, eu vou fazer uma troca, uma substituição. Ó. Vamos trocar por u uma parte dessa integral. Quem que a gente vai trocar por u? O que está te dando problema para integrar, né? Nesse caso aqui, não existe uma fórmula pronta para integrar x menos 1. Então, eu vou trocar isso por u. Depois de eu fazer a troca, você vai derivar. Qual é o objetivo de fazer a derivada? O objetivo da derivada é para simplificar. Simplificar. Por quê? Quando você faz a derivada, você vai fazer uma simplificação desse problema e vai voltar. Então, tu fez a derivada com o objetivo de simplificar. Aí você volta, né? Passo 3. Você vai voltar para a tua equação. Volta para a equação. E aí depois, né? Nesse caso aqui, ó, você voltou o u na 4du, já caiu de um tipo que pode integrar. Às vezes em quando a gente volta aqui, que nem no exemplo anterior, tinha que fazer uma conta para simplificar. Aí o passo 4, neste caso, já está pronto, é fazer a integração. Integração. Resolver a integral. Resolvida a integral, vamos chamar aqui de passo 5, eu vou trocar o u, substituir o u, né? Trocar o u de novo. Né? Volta o u, né? Troca o u pelo que ele valia antes. Clareou um pouquinho, pessoal? E talvez tentar justificar, né? Por que a gente está aplicando esse método, né? Esse método serve para vocês conseguir resolver essa expressão, né? Sem aplicar um novo conhecimento. Por exemplo,
eu poderia perguntar, tem como eu resolver essa equação na potência 4 usando um outro procedimento matemático? Vocês conseguem imaginar como que eu poderia trabalhar nesta equação para resolver ela usando outro método que não fosse esse? Isso, Leonilda, é quase isso. Na verdade, tu poderia, se tu quisesse transformar isso em x para te enxergar, era como se fosse então um x na 4 de x, né? Ó. Por exemplo, tu disse ali um u, né? Em vez de u, tu imagina que isso para integrar na tua cabeça é x na 4 de x, né? E a gente faz a troca, é um u na 4 de u. Acho que isso que tu quis dizer, né? X na 4 de x. E aí aqui a gente ia resolver da mesma maneira, né? X na 5 sobre 5. Então fica u na 5 sobre 5. Só a gente trocou a letra para fazer a integração, né? Certo. Vamos tentar mais um exemplo, então. Ah, ficou mesmo duplicado aqui. Exemplo 3 agora. Fazer a integração de 5 elevado na 3x. Né? E se 5 elevado na 3x, pessoal, é a regra do A na U de U. Tá? Tá aqui em verde a fórmula, tá? Ó. Essa é a fórmula da integral, A na U de U. Só que eu não tenho o 5 elevado só no x. Então, eu tenho um 3x aqui. Então, quando eu tenho esse tipo aqui, 3x, a gente tem que usar uma metodologia que se chama fazer essa substituição. Tem que fazer essa troca. Né? Tem que pensar assim, a substituição de variável é você fazer uma troca. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeira parte, fazer essa troca. Que troca é essa? É trocar aonde eu tenho 3x por u. Vou chamar da letra u, é o 3x. Qual é a derivada do 3x? É 3dx. E o teu objetivo agora é isolar o dx. Então, para mim isolar o dx, o 3 vou passar dividindo. Então, eu vou ter du dividido por 3. Isso, sempre tu vai escolher uma parte que tem o x, né? Então, nesse caso aqui, só tem o x aqui em cima. Então, vai ser essa parte que tem o x. No outro exemplo, às vezes, quando vai ter um x ao quadrado e um x. A gente geralmente vai pegar a parte de maior grau. Porque quando eu pego aquela parte onde tem o maior grau, faço a derivada, isso vai sempre simplificar o problema. Então, mais ou menos nessa parte que a gente tem que ir entendendo. Então, eu fiz essa parte aqui, eu vou voltar para a equação original, aonde eu tenho 3x, você vai trocar por u, e aonde eu tenho dx, vai trocar por du sobre 3. Eu vou até tentar trocar de cor, ó. Aonde eu tenho o 3x, deixa eu apagar aqui. Então, o meu u aqui, ó, é 3x, né? Então, eu vou colocar u aqui. Aonde eu tenho o x, eu vou colocar du sobre 3. Então, está aqui, ó, du sobre 3. O que esse du sobre 3 é para nós? É 1/3. Então, eu vou tirar para fora da equação 1/3 de 5 elevado na u du. Agora, se você olhar 5u du, está na fórmula A na u du. A fórmula dessa integral é A na u ln A. Então, se eu tenho 1/3 na frente, eu copio 1/3. Vou copiar 5
U ln do valor do A, que é 5, mais a constante. Até essa parte aqui, ó, eu resolvi a minha integral. Depois de resolver a integral, a única coisa que falta para a gente é, neste U aqui, voltar lá para o início da questão e trocar que no lugar do U é 3x. Então, a resposta final vai ficar 5 na 3x dividido por 3 ln de 5 mais constante. Dúvidas? Perguntas, pessoal? Ok, até aqui, podemos seguir. Próximo exemplo, então, resolver a integral de e na 2 menos 5x de x. Então, o que é interessante quando a gente começa a aprender esse método é você conseguir procurar na fórmula qual que é a integral do e. A integral do e está aqui em verde, ó, é e na u du. Sempre essa fórmula aqui, vou botar em verde agora para a gente ir marcando a fórmula de uma cor para situar. Essa é a fórmula, e na u du. Então, para integrar o e, ele tem que só ter uma letra aqui em cima, né? Só um u ou só um x. Eu não posso ter 2 menos 5x. Então, 2 menos 5x não é essa integral pronta. Por isso que a gente usa esse método de chamar essa partezinha aqui, ó, de u. 2 menos 5x. Aplico a derivada, do 2 é 0, do 5x é menos 5. Vou isolar o dx. O menos 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, isso vai ficar menos 5 du. Menos du sobre 5, perdão. Agora eu volto para a equação e vou trocar. E na u vezes du sobre 5. Esse du sobre 5 é 1/5 negativo. Eu posso tirar fora da integral e sobrou e na u du. A integral de e na u é e na u mais constante. Então, eu tenho 1/5 negativo e na u mais constante. Feito isso, né, aqui está pronta a minha conta. O meu único trabalho é enxergar que no lugar do meu u, eu vou trocar por 2x menos 5. E está resolvida a questão. Vocês estão percebendo que, na verdade, a gente usa os mesmos passos. Chama uma parte de u, faz a derivada, volta para a equação, simplifica o problema até achar uma equação que tenha a integral pronta, resolve a integral e volta para a questão original. Substitui o de volta. Dúvidas, perguntas até aqui? Beleza. Então, vamos fazer mais um exemplo. Resolver a integral do dx sobre 3 menos 2x. Muito parecida com as outras. Ó. Você tem uma expressão aqui que não tem uma integral pronta. Então, eu vou chamar toda a parte de baixo por u. Vai ficar 3 menos 2x. Qual é a derivada do 3? 0. Qual que é a derivada do 2x? Menos 2. Vou isolar o dx. Então, vai ficar du dividido por 2.
Volto para a questão original. Vou trocar o dx aqui, ó. Vou deixar o dx aqui do lado, ó. dx é du sobre 2. E vou multiplicar aqui no lado como se tivesse um invisível em cima, né? 1 sobre essa parte u. Agora, o que eu tenho de diferente aqui que eu posso tirar para fora? Eu tenho 1 meio, ó. Eu tenho menos du sobre 2, ó. Menos 1 meio du. Então, eu vou tirar para fora da integral menos 1 meio e sobrou 1 meio du. Qual que é a integral de 1 meio du? A integral de 1 meio du é ln. Então, eu tenho menos 1 meio daqui a constante para fora, integral de 1 sobre o du, que é o ln de u mais a constante. Então, nesse momento, eu resolvi a integral e só falta agora eu trocar, eu substituir o meu u por 3 menos 2x. Então, eu vou ficar com menos 1 meio ln de 3 menos 2x mais a constante. Ok, pessoal? Sim, aham. Aplicação na fórmula. Vamos voltar aqui à segunda parte, ó. Vamos pegar aqui, ó. Quando eu fiz essa troca, você volta para essa questão aqui, dá para escrever aquela equação original, ó. Vou pegar a equação original, talvez eu vou reescrever ela assim, ó. Aquela equação poderia estar sendo assim, ó, 3 menos 2x, né? Vezes o dx aqui do lado, tá? Pense que o dx está aqui do ladinho. Então, eu tenho 1 sobre a parte de baixo, u, vezes o dx, que é du sobre 2. Então, tá aqui, ó, du sobre 2. Agora, eu posso tirar para fora da integral 1 meio, ó. Eu tenho aqui, ó, 1 sobre 2. Então, eu tenho 1 meio aqui para fora. Quem que ficou aqui dentro? 1 sobre u da frente e o du. Né? Olhando para a fórmula da integral, essa aqui é a fórmula em verde, né? A fórmula da integral é 1 sobre u du, que vale ln. Pega o formulário de vocês e dá uma olhadinha, ó. A integral de 1 sobre u du vale ln de u mais constante. Agora eu vou trocar para essa expressão aqui, ó, no lugar de 1 sobre u du, ln de u mais constante. Como eu tenho um meio multiplicado na frente, eu copio um meio multiplicado. Então, a minha resposta final tem a ver com essa partezinha aqui, ó. Menos meio ln de u mais a constante. Agora eu vou substituir, né? Eu vou trocar o u pelos 3 menos 2x. E aí terminou. Menos meio ln de 3 menos 2x mais a constante. Leonilda, entendeu? Beleza. Qualquer dúvida vocês questionam. Mais um exemplo, ó, esse aqui é bem parecido, ó. A gente vai pegar e tem que enxergar assim, ó, que eu tenho 4 sobre x mais 1. Então, você vai chamar de u essa parte que tem o x embaixo, x mais 1. Qual que é a derivada do x? É 1. Então, du é dx, né? Vamos pegar bem por parte aqui, ó. Ficou claro essa partezinha inicial? U, du, isolar o dx? U, x mais 1. Faz a derivada. Isola o dx. Beleza?
Próxima etapa, vai trocar aonde tem u, vai escrever x mais 1. Aonde tem dx, vai escrever du. Acho que isso que talvez tenha que ficar também claro agora, ó. São duas trocas, uma para onde tem o u e aonde tem o dx. Onde tem o x mais 1 e onde tem o dx. Então, se eu olhar para a equação, eu tenho 4, embaixo, x mais 1. Então, eu vou trocar por u, ó. Esse é o u. Quem é o dx? É o du. O dx é o du. Então, eu tenho aqui sobrando um 4, que é uma constante, eu tiro para fora, e sobrou só 1 sobre o du. Qual que é essa integral? É a mesma que a gente viu antes, é ln u mais c. Só que eu tenho um 4 aqui na frente, então eu tenho que copiar 4 vezes ln mais constante. E para terminar a conta, como eu chamei que u era x mais 1, tem que voltar e escrever 4 ln x mais 1 mais constante. Vocês vão percebendo com o tempo que é sempre os mesmos passos, né? Chama u de u, troca, vai na fórmula da integral, resolve a integral e volta para a parte inicial. São várias trocas, né? Tem que... Primeira parte eu aconselho vocês colocar num cantinho aqui, né? No lado esquerdo. Depois substituir, simplificar e integrar. Aí tem que lembrar que depois que integrou, né, não pode deixar a resposta em u, tem que voltar a olhar para a questão. A questão foi dada em x, a resposta tem que estar em x. Mas vocês vão conseguir sim, pode ter certeza. Agora uma com seno, ó. A gente já resolveu só o seno, né? Mas era só o seno de x ou o cosseno de x. Agora, o que, que tem aqui de diferente, ó? Tem um seno de 3x mais 1. Então, você vai chamar isso aqui, ó, de u. Esse é o teu u. Eu vou trocar de cor, ó. O u é 3x mais 1. O du é a derivada. 3, derivada da constante é 0, dx. Vai isolar o dx. Então, o dx aqui deixa sozinho o dx, passa o 3 dividindo. Então, fica du sobre 3. Eu volto para a equação lá em cima, ó. Aonde eu tenho 3x mais 1, você vai trocar por u. Aonde eu tenho 3x mais 1, você vai trocar por u. Aonde eu tenho... Vamos trocar de cor aqui, pegar um vermelho. Dx na equação, ó. Aqui está o meu dx. Aqui está o dx. Neste lugar, tu vai escrever du sobre 3. Então, por isso que aqui foi escrito du sobre 3. Essa parte inicial, acho que é importante ficar claro que talvez confunda um pouco. Chama o de u, isola o u, isola o dx. Volta para a equação original, troca a parte que é o u, troca a parte do dx. Agora aqui a gente vai fazer a manipulação algébrica, vai simplificar para integrar. Quem que eu tenho de constante aqui? Eu tenho 1/3, então eu tiro 1/3 para fora e sobrou apenas o seno. A integral do seno, em verde aqui está a fórmula lá do formulário, isso aqui é só copiar do formulário. Integral do seno menos cosseno. Por isso, a resposta vai ficar 1/3 menos o cosseno. Lembra que eu não vou deixar a resposta em função de u, então você vai escrever menos 1/3 do cosseno de
3x mais 1, que era o que estava lá no início da questão. Até vamos trocar aqui para pintar ele de rosa. Ó. Esse 3x mais 1 é o 3x mais 1 lá do início da questão. Eu chamei aqui de U. Ó. U é 3x mais 1. E com isso eu terminei esse exemplo. Dá uma olhadinha, pessoal, e escreve se tem pergunta, se conseguiu entender. Isso mesmo, Leonilda. Se fosse menos seno, o cosseno ficaria positivo, porque ia pegar o menos da fórmula, né? Com o menos que tu está sugerindo na questão, ele ia ficar mais 1/3. Exatamente. Vamos fazer então mais uma questão. Agora eu tenho um cosseno do ln de x sobre x. Então, nesse tipo de questão, pessoal, a gente sempre vai optar por chamar de u o que está entre parênteses dentro do arco, tá? Por que que a gente tem que escolher isso? Porque não existe uma função, não existe uma maneira de eu cortar o que está dentro do parênteses no arco da função, né? Isso vocês já conhecem da matemática básica, que simplificar é só quando eu tenho multiplicação e divisão, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um x embaixo, eu tenho um ln. Eu nunca vou conseguir cortar o ln daqui de dentro. Então, a estratégia é chamar esse ln aqui, ó, de u. Então, o ln vai valer u. Quem é a derivada do ln? A derivada do ln é o 1 sobre x. A derivada, se pegar lá no formulário, lá no ladinho, a derivada do ln é 1 sobre x. dx. Lembra que você procura isolar o dx. Então, o teu dx vai ser igual a x du. Então, você volta para a tua equação original e no lugar do ln vai escrever u. Ó. Coloquei em azul aqui. Ó. U está aqui. Copia o x que está embaixo, mas no lugar do dx, tu vai escrever esse aqui, ó, x du. X du. Agora perceba que você tem u e x. A gente sempre fica só com uma letra para poder resolver. Então, eu vou cortar o x, vou cortar o x. Sobrou quem? Cosseno u du. Qual que é a integral do cosseno? É seno mais constante. Mas eu tenho que resolver o seno, tenho que trocar. Se o seno era ln, a resposta final vai ser que o seno vai ser ln mais c. Né? Por quê? No lugar do meu u original, eu escrevo o ln. Ok, na questão 7, pessoal.
Questão 8. X vezes uma tangente de 3x ao quadrado de x. Mesmo tipo de questão da anterior, tem duas funções, tem uma tangente, tem um x. O que está no arco, obrigatoriamente, você vai chamar de u para simplificar. Então, o u de vocês vai ser 3x ao quadrado. Qual que é a derivada de x ao quadrado, né? A derivada de 3x ao quadrado é 6x, né? Multiplica o 2 com o 3, 6x dx. Tenho que isolar o dx, vai ficar du sobre 6x. Vou voltar para a equação, aonde eu tenho 3x ao quadrado, eu vou colocar u. Aonde eu tenho dx, vai escrever du sobre 6x. O que eu tenho aqui que fazer agora? Ó, eu tenho um x aqui e um x aqui, dá para cortar o x, né? Ó, vou cortar este x com este x. Sobrou um sexto aqui que eu vou colocar para fora, um sexto da tangente de u. Qual que é a integral da tangente? Menos ln do cosseno de u. Então, eu vou trocar um sexto negativo, ln do cosseno de quem? Do u, que é 3x ao quadrado. Então, eu tenho 1/2 do cosseno de u. Lembra que o u para nós é 3x ao quadrado. Então, resposta final, 1/6 ln do cosseno de 3x ao quadrado. Perdão, aqui tem um cubo, né? Que é ao quadrado. Paguei tudo minha informação, mas aqui é um quadrado. 3x ao quadrado. Tudo bem na questão 8, pessoal? Dúvidas, perguntas? Então, vamos resolver mais um exemplo. Questão 9. A questão 9 diz que é um dx sobre um cosseno ao quadrado de 2x. Então, o problema principal aqui está nesse 2x, né? Não tem uma integral pronta de 2x. Então, a gente chama de u o 2x. Derivada de 2x é 2. Isolando o dx, você vai obter, vamos colocar em amarelo, du sobre 2. Então, a gente vai trocar aonde eu tenho o 2x por u. E aonde eu tenho o dx, du sobre 2. Então, eu tenho 1/2 para fora, 1 sobre o cosseno ao quadrado de u. Se vocês procurarem no formulário da integral, não tem pronta 1 sobre o cosseno ao quadrado. Mas eu posso trocar isso aqui por uma identidade trigonométrica. Então, agora aqui, ó, entra a identidade trigonométrica. A gente acha as identidades trigonométricas no final do formulário, tá? Então, eu tenho aqui 1 sobre o cosseno é secante, né? A secante é 1 sobre o cosseno. Se eu pegar esta fórmula e enxergar que 1 sobre a secante é 1 sobre cosseno, e eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado aqui, ó. Se eu colocar o quadrado aqui, é a mesma coisa que eu ter a secante ao quadrado aqui. A secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Se eu tenho 1 sobre o cosseno ao quadrado, eu quero resolver a integral da secante ao quadrado. Então, a integral da secante ao quadrado é tangente. Então, a integral de 1 sobre o cosseno é a tangente de u. Como eu tenho 1/2 na frente, eu vou copiar 1/2. E no lugar do meu u, eu vou voltar para o problema e trocar por 2x.
Então, minha resposta é 1/2 da tangente de 2x mais o c. Ok, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta nessa? Ah, da secante ao quadrado, deixa eu ajudar vocês. Deixa eu pegar o meu formulário aqui. Da secante ao quadrado, de baixo para cima no formulário, tu vai encontrar uma linha em branco e tem uma secante ao cubo. Em cima da secante ao cubo tem a integral da secante ao quadrado. Está escrito integral da secante ao quadrado x dx. Achou, Letícia? Não? Tá. Tu pegou teu formulário, daí lá embaixo está escrito integral por partes. Aí tu vai contar em linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Agora vem um sim, achou? Na quinta linha tem uma em branca e tem uma secante ao cubo. Daí a próxima é a secante ao quadrado. O teu segundo sim é que tu achou, né? Senão eu abro o formulário depois e mostro para vocês. Ah, tá diferente, tá. Viu? Eu já tô finalizando a aula e eu mostro, então eu vou abrir o formulário de vocês e eu mostro, tá? Vamos fazer assim, então. Fica mais fácil. Então, pessoal, a ideia da aula de hoje agora era isso. Então, resolver agora a lista de substituição de variável que eu coloquei lá no SIGA, tá? E aí eu deixo um pensamento. O combinado, então, vamos combinar também até as 8h30 eu fico online para tirar dúvidas, tá? E depois eu vou recomendar no Khan também 1 ou 2 atividades. Vão ser menos atividades que eu quero que vocês foquem hoje nessa lista para entender bem o método, né? E depois lá no Khan eu vou escolher 1 ou 2 apenas e vou recomendar logo em seguida. Bom?